E aí, beleza, mano? Bom, meu nome é Futsu. Esse daqui é meu primeiro vídeo como tutorial pra vocês. E hoje eu vou ensinar pra vocês algumas coisinhas básicas a respeito do FL Studio. Conforme eu vou lançando os tutoriais, eu vou cada vez mais avançando, né? Hoje iremos aprofundar um pouquinho a respeito da interface do software. E depois vou passar um pouquinho do meu conhecimento a respeito de mix, master, é, sobre o que é um VST, sobre os instrumentos aqui do aplicativo, certo? E mostrar como é que eu faço as minhas músicas, certo? Lembrando, essas videoaulas não serão aulas profissionalizantes, entre aspas. Eu só vou apenas repassar o conhecimento que eu já tenho a respeito do software e como eu produzo e tudo mais. Isso serve bastante para quem quer produzir música eletrônica e tudo mais, até mesmo para beatmakers que querem, sei lá, tirar uma grana disso daqui. O que é bem possível. Bom, chega de enrolações. Vamos por etapas. Vamos começar por essa parte superior aqui. Este knob aqui, ele representa o volume de master. Basicamente, você controla o volume geral da música toda. Você pode controlar ele tanto ele aqui nessa parte, quanto aqui. Esse aqui é o volume da master. Direitinho. Aqui temos o pitch geral, mas eu não recomendo muito que vocês utilizem isso daqui. É bem melhor vocês alterar o pitch manualmente de cada parte. É... Este botão aqui, ele altera entre você tocar o conteúdo aqui da playlist e tocar o conteúdo das patterns. Essas patterns aqui guardam informações que eu já vou chegar lá. Aqui é o botão de play, clássico, né? Botão de play, pausa. Botão de play aqui, quando você clica nele, ele pausa no momento que você clicou. Já o botão de parar, ele já para e vai direto pro começo. Este botão aqui é o botão de record. Basicamente você consegue gravar um conteúdo, desde que seja áudio, direto para playlist, áudio para o Edison, que é basicamente editor de áudio nativo do FL Studio. Você pode gravar notas de automação, ou seja, quando você estiver tocando um acorde com gravação ativada, ele vai gravar esses acordes para dentro dos patterns. Automação também, já vou chegar lá. E também você pode gravar tudo isso ao mesmo tempo. Fechou? Temos aqui o BPM. O que é BPM, gente? BPM é uma sigla que representa batidas por minuto. Basicamente, representa a velocidade da sua música. Isso aqui é muito importante. Uma música com 150 BPM, além de ser, tipo, uma velocidade até que razoável e tudo mais, ele também é muito bom para quem produz, sei lá, um techno, ou até mesmo alguns tipos de hardstyle que são um pouco mais lentos. É, Então isso daqui é muito útil. Vocês acabaram de ver eu utilizando essa ferramenta aqui, o metrônomo. Basicamente, quando você clica, ele toca todas as batidas. É um metrônomo, basicamente. Quando você dá play, ele toca o BPM para você ter noção da velocidade, saber se seus elementos estão encaixados no tempo corretamente. Esse countdown aqui, ele basicamente serve para quando você for gravar, ele tocar 3, 2, 1, gravando. E você pode alterar ele também. Você pode colocar, sei lá, o dobro do tempo, por exemplo. Este modo aqui serve para você utilizar as teclas do teclado como um teclado acústico mesmo. Basicamente, quando você, sei lá, coloca um instrumento aqui, você tá com esse modo ativado, você consegue utilizar ele como instrumento, pessoal. Você utiliza ele como teclado e, pelo menos na minha opinião, é bem útil para quando você quer fazer um acorde, você tá lá pensando, você não precisar ficar abrindo
os patterns para ficar testando, você já faz na hora. Essa setinha aqui, basicamente qual a função dela? Quando você ativa ela, você dá um zoom, por exemplo, o software ele segue a agulha. Entende? A agulha fica parada aqui, estática, não muito estática aqui, porque meu PC é um pouquinho lento. Ela fica estática, ele vai seguindo ela e os arranjos vão passando. Entende? Então, como, por exemplo, você tá com a pattern aqui, você vai tocar a pattern, mas a agulha tá parada aqui. Todo o resto vai andar, menos a agulha. Bom, esses knobs aqui não é muito utilizado, sabe? É mais tipo pra gravar loop, misturar gravações e tudo mais. Mas não é muito prático, então ele não é muito útil, digamos assim. Aqui é para você ver a playlist. Playlist basicamente é essa interface que vocês ficam vendo a toda hora. Basicamente é onde ficam todos os elementos da sua música aqui dentro. O piano roll basicamente é a região do pianinho, onde você coloca todas as suas notas para tocar. Entende? Então, como por exemplo, você coloca lá o seu instrumento, um sintetizador, tá com a Master Waves, por exemplo. Você. Nossa, mas tem que estar muito agudo. E dentro do piano roll você pode utilizar essas ferramentas. É um pincel para você colocar notas, né? Com o botão direito você consegue apagá-las, com o botão esquerdo você escreve elas, né? Pincel, ele pinta, né? Mas claro, uma nota só, senão vai ser uma bagunça. Clicar em delete aqui para apagar. Tem esse pincel aqui de sequenciadores, basicamente colocar as notinhas assim. Eu prefiro o pincel normal, eu acho que o pincel normal é bem mais fácil. Delete, o nome é bem intuitivo, mas o botão direito do mouse faz a mesma coisa, então, né, vai na escolha de vocês. O bisturi, basicamente você corta as notas, apertando o Alt você consegue fazer cortes super precisos, tipo, notinhas bem pequenininhas, sacou? Select, você consegue selecionar aqui, então caso você queira, sei lá, copiar um arranjo, Ctrl C, das onde você quer, Ctrl V, copiou. Selecionar tudo, Ctrl C, Ctrl V, copiou. Lupa, eu quero ver só esse arranjo aqui, bem de pertinho. Pegou? Bem, tá bem focado. Então, mas tá bagunça, né? Se eu quiser voltar, aperta Ctrl, roda de scroll para baixo. Mas tá esticado para cima. Alt, scroll para baixo. Peraí que eu me confundi nos meus próprios comandos. Eu tô com a lupa na mão, né, gente? Tem que funcionar só com um lápis. Opa. Gente, nem sei. Enfim, gente. Tem um comando aí, mas tem esse cantinho aqui que ele faz a mesma coisa. Aí, ó. Muito mais fácil. Onde eu estava? Sim. Esse daqui é o playback. Basicamente, se eu quiser que uma nota toque. E aí, ao você dar play, ele toca as notas, basicamente. Mas tem que estar no modo pattern aqui. Lembrando. Tá meio lento. Vou aumentar o BPM. 170. Você pode colocar múltiplas notas se você quiser. Vou copiar e colar todo esse arranjo. Aqui embaixo. Então, essa é a vantagem
dos patterns, você consegue criar arranjos. E após você criar esses arranjos, você pode pegar o seu pattern com todos os seus acordes, todas as informações, arrastar para a playlist. E pronto. Está aqui. Então, basicamente, você já. Então, vamos recapitular. Você já aprendeu os itens da interface, já aprendeu o que é playlist e já aprendeu o que é um pattern. Descobriu também o que é um piano roll e também descobriu o que é playlist. Certo? Certo. Agora vamos para Channel Hack. O que seria aqui o Channel Hack? Bom, basicamente, o Channel Hack é um lugar onde fica os seus instrumentos virtuais, sintetizadores, VSTs, eles são chamados de VSTs, mas também serve para você criar ritmos de bateria. Vou lhe mostrar agora, indo nos packs do FL Studio e pegando elementos de bateria, como kicks, que basicamente são bumbos de baterias. Vou arrastar para cá e ele é levado para uma seção dedicada para samples, dedicada para áudio. Essa daqui é dedicada para patterns e essa é dedicada para automação. Em aulas futuras eu vou entrar mais a fundo nesse daqui. Bom, temos o nosso kick. Vamos para o chimbal, chamado de hats, hi-hats. Pegar esse daqui. Um hi-hat bem seco, gostei bastante dele. Pegar um chimbal mais aberto, né? Vamos pegar uma caixa de bateria, chamada de snare. E aqui temos elementos de bateria, certo? O kick, o hi-hat, o seu ride e o seu snare, certo? Lembrando, quando você quiser tocar alguma informação que esteja ou em uma pattern ou aqui no Channel Rack, você tem que deixar o modo pattern aqui ligado, certo? Quando tá aqui verdinho, você toca tudo que tá aqui na playlist. Quando tá vermelho, você toca tudo que não está na playlist. Tá no seu Channel Rack e tudo mais. E o que acontece? Quando você cria algum padrão aqui dentro do Channel Rack, ou no piano roll, essas informações, ele vai para o pattern que você tem, certo? Então, como por exemplo, eu quero ter um pattern separado só para minha bateria. Então, eu vou apertar F4. Se eu quiser dar um nome aqui de bateria, por exemplo, pronto, tá aí. Então, selecionado aqui, tudo que a gente colocar aqui, tá indo aqui para a bateria, certo? Vamos fazer um ritmo aqui, por exemplo. O bacana deste do Channel Rack é você ficar brincando com ele e você descobrindo tipo novos ritmos, maneira de fazer padrões e tudo mais. Sabe, é uma maneira bem divertida de você aprender o software. Vou criar um padrão aqui. Certo? Uma dica que eu dou pra vocês é vocês ouvir bastante música, tipo, literalmente pegar música na internet que tem a bateria, prestar atenção nos arranjos,
nas baterias, nos padrões da bateria e aprender como fazer ritmos. Porque aqui você pode fazer, entende? Claro, toda bateria que esteja no padrão 4x4. Você pode ter bateria no padrão 3x4 e tudo mais, mas eu ainda vou explicar o que são esses conceitos, entende? Então vamos lá. Pegar uma bateria, coloca aqui. Repito ela 4 vezes, utilizando o pincel. Pegar a pattern 1. Olha o tamanho da pattern, então eu vou ter que repetir mais algumas vezes. Posso pegar o pincel, clicar na pattern para selecionar ela e só arrastar. Certo? Percebe-se que esse elemento aqui está muito alto. Está muito alto mesmo. Então vamos aqui no Channel Rack, que vocês já sabem onde é. Vamos aqui no modo Unsorted. O que é o modo Unsorted? Ele mostra basicamente tudo que não é arquivo de áudio. Ele mostra só os sintetizadores. Ou você pode também clicar aqui para aparecer todos. Já aparece tudo aqui para vocês. Vou aqui no Channel Volume e diminuo ele. Vou diminuir o tanto vocês quiserem. Vai de vocês. Vou diminuir para os menos 14 decibéis. Como eu sei essa informação, todas as informações que eu passo o mouse em cima aparecem nesse painel aqui. Não sei se vocês já repararam. Então, vou deixar o volume aqui mesmo. Certo. Eu acho que esse aqui tá muito agudo, esses acordes. Então, se eu quiser, eu posso pegar a ferramenta de seleção, selecionar tudo, e percebe que a melodia aqui, uma dessas notas está em C, em Dó, né? Eu vou abaixar uma oitava abaixo, então é só alinhar essa nota que está no C3 para o C2, e todo o arranjo vai encaixar nas notas correspondentes. Eu sinto que eu não gostei dessa melodia, então eu vou selecionar outras wavetables. Eu vou me aprofundar muito mais nisso daqui, mas o propósito desse vídeo é só vocês entenderem como é que mexe, sei lá, no piano roll, por exemplo. Vou colocar um pouquinho mais rápido, sei lá, 180 BPM. Certo. Bom, agora eu quero organizar o volume e alguns parâmetros de cada coisinha aqui. Sei lá, eu quero aumentar um pouquinho mais o kick, quero deixar o chimbal um pouquinho menos presente e tudo mais, blá 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 blá. Bom, como posso fazer isso? Vou aproveitar aqui, pegar esse volume aqui, resetar, vou deixar ele normal. Porque o que a gente vai fazer agora? Vai clicar 2 vezes aqui para selecionar. 1, 2. Selecionou todos. A gente vai apertar o botão Ctrl L. Pronto. Agora, cada item aqui da nossa Channel Rack está alinhada a um insert aqui do nosso mixer. Como a gente acessa o mixer? Através desse botão lá da Channel Rack. Pessoal? Esse daqui é o nosso mixer. E o que é o mixer? Bom, basicamente, o mixer serve para você pegar os seus elementos com os sintetizadores, arquivos de áudio, também como chamados de samples, e colocar em diferentes saídas de áudios para você editá-los individualmente. Entende? Como vocês podem ver aqui, cada um tem que estar em sua própria saída de áudio individual. Entende? Então, como por exemplo, eu quero diminuir o volume do instrumento principal, eu quero aumentar a presença do bumbo da bateria, né? Diminuir um pouquinho a presença dos chimbals, né? O hi-hat principal e o chimbal aberto. Vou deixar o hi-hat no volume que tá, porque ficou até que bem agradável. E vamos dar play para ver como é que tá. O instrumento principal ainda tá um pouquinho baixo, vou aumentar um pouquinho o volume dele. Percebe que tá bem interessante.
apenas mudando o parâmetro de volume. E basicamente isso daqui é o básico de mixagem, entende? Você controlar volumes e tudo mais. Mas como vocês já devem ter reparado, aqui nos inserts tem esses slots, 10 slots, para falar a verdade, esses espaços. E o que são esses itens? Bom, basicamente são os espaços onde você coloca plugins. O que são plugins? São basicamente efeitos. Efeitos no geral. Vou dar exemplo de alguns aqui e eu vou colocar ele no chimbal. Um exemplo de um efeito chama reverb. O que é um reverb? Bom, basicamente o reverb ele pega um som e coloca dentro de um ambiente, onde ele reflete o som e dá essa noção de espaço, entende? Eu vou isolar aqui esse canal 3 com o botão direito e vocês vão entender do que eu tô falando. Vou diminuir aqui o wet, que é basicamente o efeito bruto, diminuir no mínimo, só vocês entenderem como é que é o som sem reverb. Agora o som com reverb. Basicamente esse é o reverb. Temos alguns parâmetros como decay, que basicamente define, entre aspas, a amplitude do seu reverb. Basicamente, a quantidade de reverb que vai ser aplicada no seu som. Nesse knob aqui, esse botão, você consegue definir o tamanho da sala que vai ser colocado o seu som. Então, se eu quiser uma sala bem ampla, ele se difunde bastante. Você consegue ouvir. Caso você tenha utilizando fone de ouvido, você vai reparar bastante nisso. Ou se você quiser, sei lá, colocar uma sala bem pequena, sei lá, simulando será um banheiro, por exemplo. Você percebe que ele se difunde e já para bem rápido, porque não tem muito espaço para se difundir. Eu acho bem interessante colocar ele bem grande aqui. E uma boa prática para vocês utilizarem aqui dentro do Reverb é vocês utilizarem o wet e o decay de forma inversamente proporcional. Como assim? Basicamente, quando eu colocar bastante wet, colocar pouco decay. Isso dá um pouco de ampliada assim no som. Aumenta o seu estéreo, né? E se eu quiser ir para pouco wet, bastante decay. Ele basicamente dá esse ruidinho final. Para algumas ocasiões é muito bom. Vou deixar com bastante wet e diminuir o decay. Para mim só abrir o estéreo do áudio um pouco mais. Percebe que está bem interessante e vamos ver como é que tá o arranjo todo dessa forma. Certo? Eu queria colocar essa mesma configuração de reverb aqui nesse outro chimbal aqui também. Então o que eu posso fazer? Eu venho aqui nesse botão, onde tem várias funções, como por exemplo, trocar de plugin, deletar plugin, ver os presets do plugin, procurar presets, salvar presets, adicionar a database do plugin. Isso daí não vou entrar muito a fundo porque não é muito útil. Mostrar preset o nome do preset no seletor de presets. Linkar parâmetros. Eu vou entrar melhor aqui nessa aba em aulas futuras. Mas uma coisa bem importante para vocês verem também é a parte de trocar de plugin, deletar plugin, salvar preset do plugin e mover o plugin para cima e para baixo nesses presets. Qual a importância da posição do plugin? Bom, basicamente, a ordem de quando você vai colocar aqui é muito importante. Então, tipo assim, se você colocar um efeito 1 no slot 1, efeito 2 no slot 2, efeito 3 no slot 3, o som vai passar primeiro no efeito 1, depois no efeito 2, depois no efeito 3. Então, como por exemplo, se eu colocar um saturador, depois colocar o reverb vai ser aplicado no som que foi passado pelo saturador. Agora, se eu colocar o contrário, o reverb tá pro saturador,
o saturador vai saturar um som que foi passado pelo reverb. Entende? Então a ordem dos fatores é muito importante aqui nesse caso. Então vou deixar aqui o reverb aqui no primeiro. Mas quando tem várias coisas assim, eu não recomendo muito você colocar muito no primeiro. Eu recomendo o reverb reverberizar no slot último, depois de todo o processamento reverberizar. Claro, tem momentos que vai ser útil você tá com a reverb primeiro e tudo mais, mas eu recomendo, né, reverberizar o áudio já processado. Bom, voltando aqui à nossa linha de raciocínio, eu quero colocar esse mesmo reverb nessa mesma configuração que eu mexi, só que nesse outro timbal. Então o que eu faço? Veio no modo de salvar preset, aperto e seguro, arrasto ele para esse segundo timbal. Soltei. Pronto. Agora eu coloquei o reverb neste outro chimbal, só que eu não precisei mexer tudo do zero. Percebe que está na mesma configuração que o outro. Certo? Vamos ver como é que tá nosso arranjo agora. Bom, agora, vamos recapitular tudo que você já aprendeu até agora. Aprendemos o que é a playlist, aprendemos o que é o channel hack, aprendendo o que são patterns, como editar elas, aprendemos o que é um piano roll para fazer acordes, aprendemos o que é o mixer, aprendemos a importância do parâmetro de volumes e descobrimos o que são plugins, certo? Bom, espero ter gostado dessa aula. Em aulas futuras eu vou me aprofundar muito mais a respeito de algumas coisas. A próxima aula será a respeito de o que é um VST, como utilizá-los, para que serve. E também alguns parâmetros também, continuando aqui da Mix, certo? Espero que tenha gostado da aula. E é nóis. Falou!